Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do sistema articular, que é um dos componentes do aparelho locomotor. Ele é compreendido por articulações, que são junções entre ossos em que nós temos pouco ou muito grau de movimento, dependendo da interação entre esses ossos e dos componentes que formam essa articulação. Então, elas podem ser divididas ou classificadas em alguns tipos quanto à sua composição, a sua forma e também quanto ao seu grau de movimento, grau de liberdade de movimento, tá? Então, a primeira classificação é quanto à composição, né? Do que são formados, o que tem nesse local entre os ossos, que define uma articulação como sendo fibrosa, cartilaginosa ou sinovial. Então, uma articulação fibrosa, também chamada de sinartrose, ela mantém os ossos unidos através da ligação por tecido conjuntivo fibroso. Então, todo o espaço entre os ossos, que a gente chama de espaço articular, é preenchido por tecido conjuntivo, promovendo um grau de movimento muito pequeno ou nenhum grau de movimento, dependendo da articulação. São algumas articulações, como articulações do crânio, por exemplo, que em algum momento do desenvolvimento dessa pessoa, desse organismo, esses ossos estavam separados e que de repente não, né? Conforme vai se desenvolvendo o organismo, ele vai sendo unido, vai sendo mantido imóvel como se fosse um grande osso, apesar de a gente ver as separações, né? As articulações cartilaginosas, também chamadas de anfiartroses, elas mantêm os ossos unidos por cartilagem. Então, praticamente todo o espaço articular é mantido por cartilagem e algum tecido fibroso. Então, a gente tem ali um grau um pouco maior de movimento do que na fibrosa, que é só tecido conjuntivo entre os ossos. Aqui nós temos as cartilagens, que podem permitir algum grau de movimento, normalmente por tração, né, e compressão. E o último tipo seriam as articulações sinoviais, também chamadas de diartroses. Essas articulações elas mantêm os ossos unidos por cavidade articular preenchida com líquido, diferente das anteriores, em que o espaço era todo preenchido por algo sólido, né? Então ali nós temos o preenchimento do espaço articular por um líquido que nós chamamos de líquido sinovial. E para manter essa junção de ossos e o próprio líquido sinovial no espaço entre os ossos, no espaço articular, nós temos essa articulação revestida por uma cápsula que a gente chama de cápsula articular. Essas articulações, de maneira geral, promovem ou permitem um grau de movimento maior, já que os ossos não estão diretamente conectados entre si. Então, aqui nós temos algumas, além da classificação quanto à composição, a forma delas, elas também são classificadas quanto ao movimento. Normalmente, as sinartroses, que são as articulações fibrosas, elas são articulações imóveis, né? Como eu comentei antes, as suturas do crânio, né? São a separação entre os ossos do crânio. Nós podemos ver ali o osso frontal separado dos parietais e posteriormente separados ainda do osso occipital. Nós temos as articulações, né, que prendem os dentes no maxilar, também são articulações imóveis, compostas apenas por tecido fibroso. Depois nós temos as anfiartroses, que são preenchidas por cartilagem, como eu havia dito, elas promovem um grau limitado de movimento, porém elas são chamadas de semimóveis. Então nós temos dois exemplos importantes, que são os ossos do quadril na sínfise púbica, né? Nós temos uma sínfise ali preenchida totalmente por cartilagem, e temos também os discos intervertebrais, que são compostos cartilaginosos e fibrosos que ficam entre os corpos vertebrais, amortecendo o impacto e permitindo certo grau de movimento entre os ossos da coluna vertebral.
E por último, nós temos as diartroses, que são classificadas como articulações móveis, que apresentam então a conexão entre os ossos através de um espaço articular preenchido por líquido sinovial e corresponde à maior parte das articulações do nosso corpo, né? Então, ali na imagem a gente tem uma demonstração da articulação do joelho, que contém, além de cartilagens que não preenchem totalmente o espaço articular, ligamentos que estabilizam o espaço, a articulação, e nós não podemos ver, porque foi retirado do desenho ali, não foi realizado o desenho da cápsula articular que envolve então toda essa articulação, tá? Mas aí a gente vai ver mais para frente. Então, voltando um pouquinho em algumas características da articulação fibrosa, que são as sinartroses, elas mantêm os ossos unidos por tecido conjuntivo. Nós temos como exemplo as suturas do crânio, as conexões fibrosas entre alguns ossos longos também podem estar presentes e ser classificada como articulação fibrosa, como a articulação entre o rádio e a ulna, e a articulação entre a tíbia e a fíbula, que mantém então estes espaços entre os dois ossos do antebraço e da perna preenchidos por tecido fibroso. Temos ainda esses dois exemplos da rádio e ulna e tíbia e fíbula, são chamados de sindesmoses, permitem um certo grau de movimento entre estes ossos. E nós temos as gonfoses, que são as articulações entre os dentes e a mandíbula e a maxila, que são preenchidos também por tecido conjuntivo, e estas são imóveis, assim como as suturas do crânio. Então, aqui nós temos as articulações cartilagíneas, também chamadas de anfiartroses. Elas são unidas por cartilagem e tecido fibroso, ou apenas por cartilagem. Nós temos dois tipos de anfiartroses, as primárias, que são demonstradas na imagem inferior, ali pelo número 3, onde nós temos a cabeça do fêmur, e o local de crescimento do osso, né, que seria a epífise de crescimento, tá? Então, nesse local, o osso ele cresce, e nós temos então o preenchimento dessa região por tecido cartilaginoso, certo? Então, todos os ossos em crescimento possuem uma epífise de crescimento, um local onde o osso cresce, e nós temos esse local preenchido por cartilagem. A imagem de cima mostra para gente os discos intervertebrais formados por cartilagem também, na forma de articulação em forma de sínfise, tá? As sínfises, elas são articulações preenchidas totalmente por cartilagens, certo? E nós temos então os discos intervertebrais entre os corpos das vértebras e a sínfise púbica, como eu já comentei no slide anterior. Então, aqui, ó, nós temos na letra A um exemplo de suturas, né, cranianas, articulações fibrosas imóveis. Na letra B, nós temos exemplo de articulação cartilagínea, preenchido por cartilagem, é a sínfise púbica. Na letra C, da mesma maneira, os discos intervertebrais. Se vocês perceberem, o disco intervertebral na região, o disco de cima, ele está cortado para a gente ver que ele é composto por círculos, né, de anéis cartilagíneos que formam então essa sínfise entre os corpos vertebrais. Nós temos na letra D uma articulação sinovial e na letra E a articulação do ombro também sinovial. Então, dependendo do grau de movimento, da quantidade de direções de movimento, dos eixos de direções, as articulações sinoviais elas podem ser classificadas como uniaxiais, biaxiais ou multiaxiais. A gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, aqui a gente tem um pouquinho das articulações sinoviais. Elas são chamadas, então, de diartroses, e os ossos são interpostos por cavidade articular.
preenchida com líquido sinovial e revestida por uma cápsula, que nós chamamos de cápsula articular, que ela reveste toda a região da articulação. Então, na figura, na imagem ali, nós podemos perceber que nós temos a conexão entre os ossos. Normalmente tem um espaço articular preenchido pelo líquido sinovial, que nós chamamos de cavidade articular. Essa cavidade articular, ela é revestida por lâminas, né, membranas fibrosas que compõem a cápsula articular, ok? E entre os ossos, na região em que os ossos se articulam, ou seja, deslizam entre si, nós temos ali uma formação cartilaginosa, porque a cartilagem ela é mais lisa, né, do que o tecido ósseo. Então, ela facilita o deslizamento entre os ossos, tá? Então, normalmente, a superfície articular de um osso, que é o local de contato entre os dois ossos de uma articulação, ela é revestida por cartilagem. Algumas articulações têm ainda componentes cartilaginosos mais densos, que não preenchem todo o espaço articular, como no caso dos meniscos do joelho. Então, são porções cartilaginosas bastante proeminentes na articulação, né, revestindo a extremidade de cada osso, ok? As articulações sinoviais, elas são móveis e elas podem ser classificadas quanto ao tipo de movimento que elas permitem ser realizado. Então, nós temos aqui 3 divisões. Ela pode ser uniaxial, permitindo apenas um eixo de movimento, por exemplo, só flexão e extensão, ou rotação, um tipo de movimento, rotação lateral, rotação medial, né? Então, é um eixo apenas de movimento. Então, nós temos, por exemplo, a articulação do cotovelo, que só realiza flexão e extensão, e a articulação entre a atlas e a axis, primeira e segunda vértebras cervicais, que realizam apenas a rotação. Então, nessas articulações, nós classificamos como uniaxiais. As articulações biaxiais, elas permitem 2 eixos de movimento. Então, nós temos, por exemplo, ali, na mesma articulação, eu consigo fazer flexão, extensão e adução e abdução. Então, eu tenho, por exemplo, a articulação carpo-metacarpal, entre os ossos do carpo, no punho, e os metacarpos, os ossos da mão. Então, ali nós temos a adução, a abdução do punho, assim como a flexão e a extensão. Então, são 2 eixos de movimento. Essas articulações são biaxiais, ok? No caso, nós temos também a articulação do joelho, que se encontra como biaxial, uma vez que o movimento predominante é a flexão e extensão, porém, nós temos também a rotação medial e a rotação lateral, que são bastante limitadas, mas que ocorrem levemente no joelho. Então, o joelho também é biaxial, tá? E nós temos as articulações poliaxiais, que permitem mais de 2 eixos de movimento. Então, eles vão permitir todos os movimentos: flexão, extensão, adução e abdução e rotações, além da circundução, que é a união, né, de todos esses movimentos, ok? Então, nós temos lá o quadril, a articulação do quadril, faz flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial, lateral, e eu posso girar ainda a minha perna inteira, né? E eu tenho a circundução, da mesma maneira como no ombro. Além de ser classificada quanto aos eixos de movimento, né, que elas permitem, elas podem ser classificadas quanto à forma. Então, nós temos ali, a primeira forma é o gínglimo, que é uma articulação uniaxial que permite flexão e extensão apenas. Tá? Então, a articulação uniaxial em forma de gínglimo permite apenas flexão e extensão, como nós temos no cotovelo.
A forma trocoidea é uma articulação também uniaxial, porém que permite rotação, que é a do atlas e do axis, tá? Então, eles rodam entre si. Aqui nós temos a articulação celar, que é a articulação biaxial, que permite flexão, extensão, adução e abdução, além da circundução, tá? Porque a circundução, ela acaba sendo a união desses 4 movimentos. Então, ela pode ser considerada como uma articulação biaxial, mesmo fazendo a circundução, tá? Então, ali nós temos uma articulação que é a carpo metacarpal, com a base do polegar ali também, e nós temos os eixos de movimento, flexão, extensão, adução e abdução e a circundução, tanto do punho como do polegar, tá? Então, aqui nós temos a articulação elipsóide, também chamada de bicondilar. Ela é uma articulação biaxial que permite 2 exemplos aqui de movimentos. Então, ou flexão, extensão, mais a rotação medial e lateral, como no joelho, como demonstrado na imagem, nós temos ali 2 eixos de movimento, né? Uma leve rotação medial e lateral, assim como flexão e extensão, que são amplitudes grandes de movimento. Já a gente pode ter o exemplo das articulações metacarpo-falangianas, em que nós temos flexão e extensão, abdução, adução e a circundução, que também são classificadas como articulações elipsóideas, já que a forma, né, da articulação é em forma de elipse, semelhante ao desenho do lado, tanto para joelho como para metacarpo-falangianas. Aqui nós temos a articulação esferoidea, que é uma articulação poliaxial, permite os movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial lateral e circundução. O melhor exemplo que a gente tem é a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo na pelve. Então, nós temos ali todos os eixos de movimento permitidos por essa articulação de forma esferoide, já que a cabeça do fêmur tem a forma de esfera. Nós temos aqui a articulação plana, ela permite o deslizamento simples, como articulação entre a clavícula e a escápula no ombro, né? Uma das regiões da articulação do ombro é a articulação acromioclavicular, o acrômio da escápula com a clavícula, a extremidade distal da clavícula. Então, é uma articulação plana, que permite apenas deslizamento entre uma superfície articular e outra, tá? Na região inferior da imagem, nós vemos ali a articulação glenohumeral, da cavidade glenoide da escápula com a cabeça do húmero. Essa é a esferoide, ok? Aqui nós temos alguns componentes importantes presentes em quase todas as articulações sinoviais. Um deles é a cápsula articular, que envolve a articulação. Todas as articulações sinoviais elas são envoltas por cápsula articular. Quando o movimento é muito amplo, o movimento dessa articulação ele é muito amplo, ou quando ela precisa de muita estabilidade, por exemplo, a articulação do joelho, que tem a flexão e extensão bastante amplas, e que ele sustenta grande parte do corpo, ele precisa que essa articulação seja mantida estável, né? Então, ela precisa de uma espessa cápsula articular. Se a movimentação não é muito intensa, a amplitude de movimento não é muito grande, e se essa articulação não sustenta muito peso, a espessura da cápsula articular ela é menor, ok? Nós temos também nas articulações sinoviais ligamentos intra e extracapsulares. Ligamentos que ficam fora da cápsula são os extracapsulares e tem a função principal de limitar os movimentos, como por exemplo os ligamentos colaterais do joelho, que nós conseguimos ver na imagem superior, na lateral da articulação do joelho. Os ligamentos intracapsulares, que ficam dentro da cápsula articular e podendo estar, inclusive,
no meio da cavidade articular, como por exemplo os ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho, eles têm a função principal de estabilizar a articulação. Eles não conseguem limitar muito o movimento, porém eles estabilizam a articulação. Se você tem qualquer instabilidade acentuada nessas articulações, você pode romper esses ligamentos. Outra estrutura presente em grande parte das articulações sinoviais é a cartilagem articular, que eu comentei antes, que reveste as superfícies articulares dos ossos em contato, facilitando, né, o deslizamento entre essas superfícies ósseas. Algumas articulações possuem ainda meniscos ou bolsas sinoviais. Esses meniscos, eles normalmente são formados por cartilagem e tendem a amortecer impacto, como por exemplo os meniscos presentes no joelho, que eles ficam localizados dentro da cápsula articular, entre os ossos da tíbia e do fêmur, para amortecer impacto do joelho, tá? Principalmente quando se tem, quando faz corrida, quando salta, então você tem muito impacto entre os ossos, então os meniscos eles acabam amortecendo esse impacto. No caso do ombro, nós temos as bolsas sinoviais entre o acrômio da escápula e a cabeça do húmero, que amortecem também o impacto, principalmente entre o tubérculo maior do húmero e a região do acrômio da escápula. Então, ali nós temos uma bolsa sinovial, também chamada de bursa, que amortece o impacto, principalmente quando nós realizamos movimentos de flexão de ombro e abdução do ombro. Então, esses movimentos, se muito repetitivos, eles acabam gerando muito impacto entre os ossos e a bursa ela acaba sendo comprimida constantemente. Isso pode causar uma inflamação nessa bursa, que é chamada então de bursite, tá? Então, para que se previna a bursite, deve-se prevenir a flexão e a abdução acentuadas do ombro. E por último, nós temos ali, este sim presente em todas as articulações sinoviais, é o líquido sinovial, que tem função de nutrição, lubrificação e amortecimento de impacto entre as articulações, tá? Então esse líquido ele é de extrema importância para manter a fluidez do movimento. Conforme vai passando a idade, a pessoa pode ter uma diminuição da quantidade de líquido sinovial nas articulações, o que vai acabar limitando um pouco os movimentos, porque diminui a lubrificação entre as articulações, que por mais que tenham cartilagem, pode começar a degradar essa cartilagem também, tá? Então, o líquido sinovial é extremamente importante porque é nele que ficam dissolvidos os nutrientes vindos pela irrigação sanguínea para os componentes da cavidade articular, assim como ele é responsável pela lubrificação e amortecimento de impacto destas articulações.